grande mudança. Então vamos tirar algumas dúvidas aqui também sobre a amamentação com a consultora, né, de amamentação, Franciele Fantuzzi. Ela está aqui ao vivo, né, e vai tirar nossas dúvidas e, como eu falo, as dúvidas de vocês aí de casa também, que vocês podem interagir com a gente através do 4599254747. Em primeiro lugar, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais para tirar nossas dúvidas. Eu queria que vocês começassem explicando para a gente, Franciele, porque é comum muitas pessoas fantasiar, né, como se fosse mil e uma maravilha a maternidade. Mas a realidade não é bem assim também não, né? Principalmente para as mães de primeira viagem, né? Tudo bem? Boa tarde a todos. Realmente, quando você se depara com esse mundo da maternidade, principalmente as mães de primeira viagem, elas criam realmente uma ilusão, um mundo de fantasias, onde é colocado, principalmente hoje com as redes sociais, que tudo é muito lindo, tudo é muito fácil, e quando chega o bebê, tudo se torna muito mais difícil. Por quê? Criam-se expectativas que não é a realidade de muitas mães. E assim, Franciele, e quais que são as dicas, então, que você pode passar aí para essas mamães já se programarem, né, para viver essa maternidade com todos os desafios que ela tem? Porque a gente sabe que tem muitos desafios ainda, principalmente para as mães que trabalham fora, né, e que tem que cuidar agora o nenê, tem que cuidar a casa também, ou muitas mães que tem que cuidar a casa e a família ali também, né? Exatamente. O planejamento é uma das coisas, né? Principalmente o quê? As mães, quando elas estão preparadas, bem orientadas e bem amparadas, tudo se torna mais fácil. Então, as mães, elas têm que acreditar o quê? Na realidade de cada uma e não olhar o que a outra, né, a outra mamãe, a amiga, a vizinha está fazendo com o bebê ou está fazendo com a sua rotina. Então, muitas vezes as mães, elas acabam comparando e se decepcionando com a sua realidade. Então, para você se preparar, para você buscar boas orientações, buscar amparo, já faz toda a diferença. E assim, Franciele, o ato da mãe, ela pedir ajuda, isso não é sinal de fraqueza, né? Porque de repente ela fica com, vou pedir para meu marido fazer isso, eu vou pedir para minha mãe me ajudar aqui, para minha sogra. Não é sinal de fraqueza, né? Não, não, pelo contrário. As mães, logo quando o bebê nasce, elas acham que vão dar conta. E aí acaba não colocando o parceiro para ajudar, porque elas acham que elas são o suficiente para o bebê. E que é só o trabalho da mãe, né? Exatamente. Não é assim, né? E não é assim, porque o cansaço vai acontecendo com o passar dos dias. E muitas vezes esses pais são deixados de lado, porque no período da amamentação, o pai fala, opa, mas como eu posso ajudar essa mãe? Eu não preciso de ajuda. Então a mãe, ela começa a deixar as tarefas tudo para ela, sobrecarregando. Chega alguns dias, ela fala, nossa, não aguento mais. E pedir ajuda faz parte, sim, da maternidade. Faz parte dessa família estar pedindo ajuda, seja para uma amiga, seja para a família, para o próprio parceiro. Porque tem alguns pais que, opa, eu sou pai, mas não estão ajudando, não estão participando dessa rotina do filho. O que sobrecarrega, porque hoje as mulheres, elas carregam muita culpa. Porque algumas saem para trabalhar, então não cuida do filho que está em casa, mas algumas cuidam do filho que está em casa e não está trabalhando. Então tudo isso sobrecarrega a mulher também. Então tem que ser pedido ajuda sim, seja para a família, seja para o parceiro, seja para alguma babá ou que seja para uma escola. Até mesmo os profissionais estão aqui para ajudar. A consultora em amamentação é uma das profissionais que ajudam essas mães, como rede de apoio, como auxílio, como boas orientações para tornar a maternidade mais leve. E uma coisa também que é importante, né, Franciele, é envolver o parceiro em tudo isso, como a gente comentou aqui agora, né? Nesse momento todo da chegada do nenê, dele participar, ajudar a trocar, ver que é importante a participação dele ali, né? Então, quais dicas que você daria até para os parceiros que de repente estão assistindo a gente aí também, futuros papais aí, ou que já são pais também? Sim, essa participação ativa, Mauro, porque faz toda a diferença, até com o vínculo do bebê. O próprio banho do bebê, os pais podem estar dando. No momento da amamentação, como o pai pode estar ajudando? Segurando o bebê logo após a mamada, fazendo ele arrotar, né? Segurando ele na posição em pé, ou até mesmo pegando um copo para a mãe, perguntando se ela precisa de ajuda, de repente até uma troca. Então, tudo isso o parceiro ele pode estar ajudando, o pai pode estar ali auxiliando essa mãe para facilitar também. E isso vai o quê? Melhorar o vínculo com o bebê vai tendo esse contato maior com o pai e vai fazendo toda a diferença com certeza.
E assim, Franciele, mas as mães também, elas precisam cuidar de si, né? E como tornar isso possível com esse turbilhão de coisas assim acontecendo? Sim, é um momento assim que às vezes as mães já né, tá ali com um recém-nascido e às vezes surge algum compromisso, já quer se maquiar, quer, né, arrumar o cabelo, que é o normal ali da mulher. E são pequenos detalhes que a mulher não consegue de imediato. Então, o que a gente sempre orienta? Faça uma rotina, comece criando uma rotina com esse bebê para facilitar nas suas tarefas e quando surgem esses imprevistos, você já sabe como lidar com essa situação e o próprio bebê, através da rotina, vai facilitar esse momento. Até o 3º mês, ainda o bebê está na estrogestação, que a gente fala. Então, é um período mais difícil, porque o bebê ainda está entendendo que ele não está mais no útero. Então, não adianta a mãe falar assim, não, mas ele só quer colo, ele fica o tempo todo mamando. Sim, é normal. Então, as mães, elas precisam estar cientes deste momento, porque vai passar, é passageiro. Só que tem que ter um pouco mais de paciência, porque é um período que exige mais da mãe. E aí entra a rede de apoio, entra o parceiro, entra a família, para dar esse suporte. E como se cuidar com todos esses momentos? É mais difícil, sim, mas são 3 meses de sacrifício, onde as mães têm que ter um pouco mais de paciência para saber lidar e, através da rotina, tudo vai fluindo depois de forma mais fácil. E assim, sobre a amamentação, que a gente sabe que é um vínculo muito bonito, né, entre a mãe e o filho ali, né, mas ela também é cheia de desafios, né, como se preparar para esses momentos ali, que a gente sabe que é uma fase muito importante, que passa tão rápido. Sim. Quando você vê, já foi, né? A amamentação, eu como consultora, né, eu sempre preparo as mães já no período gestacional. Por que preparação já no período gestacional? Porque são várias as complicações, são várias as intercorrências que acontecem logo do pós-parto, um recém-nascido em casa, alteração de sono. E as mães, elas pensam muito no parto em si, como é uma cesárea, um parto normal, e faz toda essa preparação. E esquece da amamentação, que é também um desafio para essas mães. Então, a preparação já inicia com a gestação. Então, você buscando boas orientações, estudando sobre a amamentação, estudando as possíveis complicações, o que fazer com essas complicações, as coisas vão fluir de uma forma mais tranquila. Então, por exemplo, muitas mães falam assim, Fran, eu vou fazer a consultoria depois que o bebê aparecer no mundo e se tiver tudo bem, ok, se não, depois a gente deixa. E aí é onde vem o problema, porque elas me procuram a hora que a complicação já está instalada, a hora que fica mais difícil para ela conseguir realmente dar sequência na amamentação. Então eu sempre peço, se preparem já no período gestacional, que tudo vai ficar mais tranquilo. E Franciele, assim, quais são as maiores dificuldades que a mulher enfrenta nesse ato da amamentação, que elas acabam te pedindo ajuda ou que incomodam ela, né, nesse tempo? Então, a primeira, assim, a maior das complicações é o problema de engurgitamento mamário, que é quando a mama enche de forma muito rápida, que é a apojadura. Então, as mães, elas acabam, né, utilizando compressa quente, vai para debaixo do banho ali, naquele chuveiro com água muito quente, o que piora a situação na amamentação. Então tem que tomar bastante cuidado, porque esses 3 primeiros dias, que é após as 72 horas do parto, é a descida do leite. Então muitas vezes as mães falam, ah, mas eu não tenho leite. E faz 1001 coisa para esse leite descer, sendo que é um período normal que o corpo está se adaptando. E o próprio colostro já é o suficiente para o bebê. Então isso que as mães, elas precisam ter em mente. E a hora que tem o problema, elas querem solucionar e acabam piorando. Então, a compressa de água quente, muito cuidado por causa dessa descida do leite, porque vai piorar, vai ficar toda dura essa mama, o que causa dor, acaba fazendo uma fissura, que é quando o bebê pega errado, as rachaduras, isso. Então, assim, machuca mesmo o peito. E se o bebê não estiver bem posicionado, a mãe estiver bem posicionada, de forma confortável, só complica. Então tem que tomar bastante cuidado mesmo com essa questão no começo. E quais que são os cuidados principais que tem que ter com os seios nesse primeiro momento aí para ter sucesso na amamentação? Porque sabe que é o incômodo, a criança também está aprendendo e tem que ter paciência, acho, com a criança ali também, sim. Que é tudo novo para ele também, né? Exatamente, a gente fala que a dupla está aprendendo, não é só a mãe, o bebê também está aprendendo a abocanhar, por mais que ele tenha alguns reflexos, mas ele também está sendo ensinado. Então por isso as mães, elas precisam
precisam estar preparadas, tanto para elas quanto para o bebê, que é ensinar o bebê esse posicionamento, puxar o queixinho no momento da amamentação para posicionar melhor o lábio, posicionar ele na forma lateral para não ficar de barriga virada para cima, o que prejudica a sucção e dificulta também essa extração do leite, ele mamar o suficiente. E essa questão também do posicionamento da mãe. As mães, muitas vezes, na hora de amamentar, leva o tronco para frente. E isso é um erro. Então, você tem que manter o tronco mais retinho e trazer o bebê próximo de você, preferência colocar a almofada de amamentação. Inclusive tem umas almofadas especiais já para isso, que abraça a mãe e o bebê também, né? Exatamente, que são algumas almofadas próprias para amamentação, que facilita também para essa mãe. Outra coisa, Mauro, que até essa questão da preparação, antes era muito questão até cultural, passar a bucha vegetal no seio para preparar essa mama. Então, assim, mamães, bastante cuidado, não recomendamos mais, nem os médicos hoje vêm recomendando, porque ajuda o quê? Facilitar na rachadura, na fissura mamária, porque deixa a pele muito fininha e a própria mama, ela se prepara de uma forma normal para amamentação. Quando você usa cremes na região do mamilo, na região da auréola, você passa a bucha vegetal, você deixa mais sensível e facilita também essas rachaduras, essas fissuras. E o que as mães não devem fazer? O que elas podem fazer para não prejudicar essa amamentação? Uma dica especial, mamãe que está em casa amamentando e está sofrendo ali também nesses primeiros momentos ali, o que elas não podem fazer para não prejudicar mais ainda? Seria essa questão da bucha. Da bucha. Passar a pomada lanolina, que é bem discutida, porque às vezes as mães querem melhorar esse machucado e exageram naquela pomadinha, que ela é à base de óleo também. Então, a mãe exagera um pouquinho na região, a hora que o bebê vai pegar, ele escorrega, por causa da própria pomada. Então, bastante cuidado com a quantidade da pomada. O que eu mais indico é passar o próprio leite, deixa secar um pouquinho a região e banho de sol. É o essencial para as mães nesse momento. O importante também é você procurar alguém que entenda, que possa te ajudar também, porque de repente você ouve uma outra mamãe, para ela foi bom, mas para você não vai ser bom também. Então a gente sabe que tem todas essas complicações, principalmente para de primeira viagem. As outras mamães já estão meio craque ali também, mas as primeiras acabam sofrendo mais, que não pode deixar de amamentar por causa de uma rachadura ou que doeu nos primeiros momentos da mãe deixar de não amamentar. Isso não pode mesmo, né? Sim, sim. É bem comum, às vezes, até as mães de segunda viagem falam, opa, já estou bem preparada, eu sou um caso desse. E daí acontece da primeira foi ótima a primeira e a segunda foi uma catástrofe. Falei, meu Deus, foi aí que eu consegui, né, que eu decidi ajudar outras mães através da consultoria. Então, ter o profissional ao lado, amparando aí com boas informações, com estudos científicos baseados, faz toda a diferença. Show de bola, Franciele, muito obrigado. Obrigado pelas dicas aí. Venha mais vezes. Venho sim. Mauro, até gostaria de aproveitar, mandar um abraço para o pessoal da fisioterapia, que são lá meus pacientes, estão todos assistindo. Até eles pediram, Fran, manda um abraço e mandar um beijo para toda a minha família que também está nos acompanhando. A audiência é boa aqui, gente. E se você de repente ficou mais em dúvida, quer saber mais sobre a amamentação, os cuidados também, vou deixar o Insta ali da Fran, você pode interagir com ela, mandar sugestões.